Estamos fazendo as análises do UFC Las Vegas número 21. E vamos fazer agora a luta co-principal da noite. Nikita Krylov vai enfrentar o Magomed Ankalaev. Vamos ouvir aqui a análise sempre precisa do nosso Capitão Carisma. Porém, antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E lembrando que na descrição do vídeo tem um link das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso grupo do Telegram. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe o like aí, que é a maneira gratuita de você ajudar a fortalecer aqui o nosso canal. Capitão, Nikita Krylov, ucraniano, faixa preta de Karatê, tem 30 lutas no MMA, 24 vitórias, 10 por nocaute, 14 por finalização, 6 derrotas, 1 por nocaute, 5 por finalização. O que você vê aí do Nikita Krylov? O que ele vai estar trazendo de ferramentas para enfrentar o Ankalaev nessa luta? Nikita é um cara extremamente talentoso e ele passou por uma coisa que alguns lutadores do UFC fizeram, como por exemplo o Jeremy Kennedy fez, que em determinado momento ele pediu para ser demitido do UFC para que ele pudesse aprimorar suas habilidades fora e depois voltar. Então ele teve uma sequência de 5 vitórias consecutivas dentro do evento, enfrentando caras conhecidos, tipo o Francimar Barroso, Ed Herman, Marcos Pezão. Perdeu para o Misha Cirkunov, o que na minha opinião não é nenhum demérito, sendo que o Cirkunov é um dos caras mais completos da categoria no momento, e aí ele pediu para ser liberado do contrato. Foi lutar no Fight Nights Global, onde ele enfrentou o ex-campeão do Bellator, Emmanuel Newton, o nosso Fábio Maldonado, e ganhou as 2 lutas por nocaute, e aí voltou no UFC. E ele voltou extremamente hypado para o UFC, e foi colocado contra ninguém menos que o atual campeão dos meio pesados, Jan Blachowicz. Na época, ninguém tinha a menor ideia que o Jan Blachowicz viria a se tornar o campeão dos meio pesados. Ele era visto como um cara inconstante. Ele tinha um favoritismo para essa luta, mas era visto como uma luta parelha, uma luta difícil. E o Nikita chegou e foi completamente dominado, quedado com facilidade, amassado no chão, e aí já ficou aquela decepção de tipo, bicho, o cara saiu para melhorar as habilidades dele, voltou e passou essa vergonha. Aí na luta seguinte foi colocado contra o Vincent Brooks, no que era uma revanche da primeira luta da luta entre os dois, sendo que a primeira o Vince venceu por finalização, essa segunda o Nikita venceu por finalização no segundo round e foi colocado contra o Glover Teixeira. Novamente, o Glover Teixeira, quando pegou essa luta, todo mundo estava na expectativa de quando que o Glover Teixeira ia dar vaga para um prospecto roubar o lugar dele e subir. E a gente não tinha a menor ideia que ele seria o contender número 1 futuramente. Então, quando o Krylov perdeu essa luta, e para mim, apesar de ter sido uma derrota por decisão dividida, eu achei o resultado bem claro, e aí foi uma outra grande decepção. Pegou o Johnny Walker já muito descreditado, a maioria das pessoas achava que o Johnny ia vencer essa luta, inclusive eu, e o Nikita conseguiu quedar e dominar os 3 rounds, e assim, o jogo dele é um jogo, ele é bem completo, ele tem ótimos chutes, ele é um cara que tem essa questão do karatê Kyokushin, que se vocês não sabem as regras, mais ou menos assim, vamos simplificar a coisa, você não pode dar socos no rosto, mas no geral você pode fazer praticamente tudo em questão de full contact. Então não é um karatê de pontos, não é um karatê de semi-contato, você pode causar estrago. Então o que acontece é que muitas vezes eles estão na curta distância trocando socos e eles tentam um chute na cabeça. Chute na cabeça é válido. Então o que os competidores dessa modalidade desenvolvem é uma capacidade de chutar a partir de qualquer posição, e você vai ver muito isso no jogo do Krylov. Ele chuta a partir de clinches, ele chuta a partir de trocações na curta, ele encurta a distância com socos para emendar um chute alto, que é uma coisa muito doida, né? Porque normalmente você não encurta para chutar a cabeça, só que ele tem a capacidade de fazer isso. Além disso, ele tem um bom gás para a categoria, ele tem uma boa movimentação e ele tem bom wrestling, bom jogo de chão. É um cara bem completo, tanto que, tipo assim, ele tem 20... Quantas lutas ele tem na carreira? 33 lutas. Dessas 33, 2 foram para decisão, sabe? Uma vitória
que foi em cima do Johnny Walker na última luta dele, e uma derrota que foi pro Glover Teixeira. Então, só as últimas 2 lutas do Krylov foram para decisão em toda a carreira dele. Todo o resto foram finalizações ou nocautes, sendo contra ou a favor. É um cara que já passou por altos e baixos na carreira, mas eu acredito que ele esteja se estabelecendo como um top 10 aí da categoria, porque é um cara que está com um jogo bem completo, ainda mais eu acredito que o meio pesado esteja numa fase de renovação e eu acho que o nível vai começar a ficar mais pesado. Não sei como é que o Krylov vai sair no meio disso, mas ele apresenta boas valências em todas as áreas, também tem bom gás, tem ótimo poder de nocaute, tem uma resistência decente. Fico me perguntando a respeito da questão da defesa de quedas e de como ele cede controle posicional com alguma facilidade para os oponentes dele. Eu tenho a impressão que ele cede muito quando sente que o oponente tem um poder de nocaute grande demais, como foi o caso da luta contra o Glover Teixeira, mas no geral eu acho que ele é um cara muito técnico em todas as áreas e é um cara que consegue implementar estratégias decentes, como por exemplo, contra o Johnny, ele não foi pensando, nossa senhora, eu tenho 100% de nocaute, 100% de finalização, vou massacrar esse cara. Não, ele foi pensando, eu tenho que vencer a luta primeiro. Então, quedas, ground and pound, controle posicional. Foi uma estratégia inteligente e isso eu acho que o Krylov tem muitas opções, sabe? Ele pode escolher muito bem o jogo que vai implementar nas suas lutas e eu acho que isso dá muita vantagem para ele sobre praticamente todo oponente na categoria dos meio pesados, mesmo que a gente conteste o nível de habilidade dele em todas essas áreas. Eu acredito que ele tenha um ótimo nível como lutador e apesar dessa volta dele, ele está com 2 vitórias e 2 derrotas, ele só enfrentou pedreiro. Ele merece um pouco mais de crédito. É verdade. Capitão, do outro lado a gente tem aí o Magomed Ankalaev, russo, atleta aí especialista em sambo, wrestling, kickboxing, 14 vitórias, 14 lutas, 13 vitórias, 8 por nocaute, 5 por decisão, apenas uma derrota. Foi finalizado aí pelo Paul Craig aí em sua estreia no UFC. Tá vindo de 2 vitórias sobre o Cutelaba. Venceu a primeira aí com 38 segundos do primeiro round. Houve uma contestação ali com relação à interrupção do árbitro. E acabaram remarcando essa luta e ele confirmou aí a vitória também por nocaute em cima do Cutelaba. O que você enxerga aí do Ankalaev, prospecto? Como você falou aí, tá renovando bem a categoria dos meios pesados. O que você espera do Ankalaev? O que ele está trazendo de ferramentas para enfrentar seu adversário? Bom, depois deles atrasarem a carreira do Cutelaba por basicamente 1 ano, a gente finalmente vai ver ele lutando novamente contra um cara que não se chama Ian Cutelaba. Inclusive, deixa eu reclamar disso aqui por 2 segundos. Sim, a parada na primeira luta foi controversa, foi estranha. Muita gente fala que o Cutelaba estava fingindo ali. Parabéns, Cutelaba, porque você enganou até o juiz. Não tenho dó. Gênio. Cara, não consigo ter pena disso. Tipo assim, você resolveu fingir que estava prestes a ser nocauteado. Qual foi a ideia aí? E aí, tipo assim, tudo bem. Marcou a revanche, Cutelaba pegou Covid. Remarcaram a revanche, Cutelaba conseguiu pegar Covid de novo. Eu não sei como é que ele fez essa mágica, mas aí pela terceira vez remarcaram essa revanche e foi um passeio. Um passeio completo, total e absoluto do Ankalaev, que, ó, isso aqui vale constar, ele é canhoto. Então, o que ele estava fazendo era simplesmente movimentando, e quando ele sentia que o Cutelaba tinha passado um pouco da linha do pé dele, ele entrava com um direto de esquerda que estava perfeitamente alinhado com o rosto do Cutelaba. Foi só isso que ele fez, cara. Isso não é um nível alto de boxe, mas só que é uma coisa simples que é difícil de implementar. E o Ankalaev fez isso com perfeição, e dessa vez o juiz deixou o cara apagar, viu? Dessa vez o juiz deixou o Cutelaba ir pro reino das sombras e tirou a prova dos 9 se ele tava fingindo. Agora você não vai reclamar mais não. Ó, será que ele ainda tá fingindo? Ó, parece que ele morreu. Será que ele tá fingindo? Acho que não, então interrompe a luta. Mas foi realmente um passeio que só afirmou que muita gente já sabia,
que existe realmente um abismo técnico entre o Cutelaba e o Ankalaev. Tipo assim, o que vale constar é que eu já achava que essa luta seria tranquila pro Ankalaev, baseado em praticamente tudo, menos trocação. Eu achava que trocação era a única coisa que o Cutelaba poderia emparelhar ali, mas em questão de gás, em questão de velocidade, em questão de wrestling, em questão de jogo de solo, eu achava que tinha uma vantagem muito absurda pro Ankalaev. O cara entrou para trocar e nocauteou com muita facilidade, sabe? Então você vê que existe um abismo entre os dois. E agora, falando a respeito do Ankalaev, eu vou dizer, esse cara me dá medo. Esse cara realmente me dá medo. Eu acho ele, tipo, se esse cara não chegar pelo menos a disputar o cinturão em algum momento nessa categoria, eu ficarei extremamente surpreso. Não é dos meus garotos, eu fico bem chateado quando um cara demonstra falta de coração, e meio que foi isso que ele fez contra o Paul Craig, batendo no último segundo de uma luta que ele dominou de ponta a ponta, mas só que eu também seria completamente idiota eu não reconhecesse o talento absurdo do Ankalaev, sabe? Porque ele é um dos pesos pesados, um dos meio pesados com as mãos mais rápidas da categoria inteira, com ótimo poder de nocaute, ótima técnica de boxe, tem ótimos chutes também, sabe trabalhar perfeitamente os ângulos que ele tem por natureza como canhoto. Além disso, ele tem quedas excelentes, tem um domínio posicional fantástico, ótimo ground and pound, sabe trabalhar golpes no corpo, E é até difícil realmente achar alguma coisa para falar mal a respeito dele no momento, porque ele basicamente não tomou atraso dentro do UFC, sabe? E ele tá evoluindo luta após luta. Até mesmo a luta que ele perdeu, ele não tomou atraso. Ele dominou a luta de ponta a ponta, caminhando para uma vitória por decisão incontestável, e foi finalizado faltando literalmente 1 segundo. Se eu fosse apontar alguma coisa, seria talvez a questão dele gostar de jogar no jogo do adversário. Mas, e considerando que até o momento ele era muito superior tecnicamente a todos os adversários que ele pegou, eu acho que fica meio difícil contestar alguma coisa aí, sabe? Até o momento realmente não vi ele tendo mostrado deficiências grandes em nenhuma parte do jogo dele. Eu achei ele com boas defesas de quedas, e olha que ele pegou um cara tipo o Dausha Lungiambula, que eu sei que não é o maior talento que você vai encontrar no UFC de forma alguma, mas é um cara absurdamente forte. É um cara que queda muito bem e é absurdamente forte. E o Ankalaev não teve dificuldade nenhuma lidando com ele. Além disso, tem um gás surpreendentemente bom para um cara meio pesado que trabalha com tanto poder de nocaute, com tanta velocidade. É um dos caras que eu acho que mais me impressionam hoje na categoria dos meio pesados. Às vezes, mais do que meus próprios garotos, sabe? Porque ele, com meros 28 anos, eu acho que ele já tem um jogo sólido bastante para estar disputando entre as cabeças. E eu acho que é, tipo assim, obviamente você tem que passar pela competição. Eu não tô querendo dizer que o Ankalaev deveria estar pulando o ranking de forma alguma, mas eu olho para ele e eu penso, bicho, esse cara, ele vai fazer a vida de muita gente perto dele no ranking miserável, porque é isso, você tá pegando um cara que é um talento tão notável e tão indiscutível que você só quer propelir ele para cima. Mas você não pode, você tem que colocar ele contra caras que estão lutando mais ou menos no mesmo nível e ir fazendo ele escalar. E é isso, eu tenho expectativa boa a respeito do Ankalaev. Realmente, eu sei que pareceu superestimar ele demais, eu não acho que ele seja invencível de forma alguma, mas eu acho que o jogo dele entre os meio pesados hoje é uma coisa tão sólida que eu realmente acho complicado que no nível que ele está lutando atualmente, no ranking que ele está competindo atualmente, ele encontre alguma competição adequada. É muito bom mesmo o Ankalaev. Bom, deixe seu like se você está gostando aqui da nossa análise. Se inscreve no nosso canal também se você ainda não se inscreveu, e deixa o seu comentário aqui para quem você acha que vai vencer aí essa luta. Capitão, como é que você acha que essa luta vai se desenvolver? Os dois são destros, a envergadura bem próxima ali, o Nikita Krylov tem um pouquinho... Eles não são destros. Então parabéns aí para o Fight Center. Como sempre, como sempre, com as informações em dia. Como é que você acha que a luta vai se desenvolver, capitão? E para quem vai o seu palpite?
Ou então, eu acredito que essa luta, tipo, é entre dois caras bem técnicos em todas as áreas, e isso eu acho que torna ela muito interessante, porque pra mim eles podem escolher onde que a onde que a luta vai transcorrer, no sentido de, se um deles estiver tomando atraso em pé, ele pode variar a luta. Ele pode levar ela pro chão, ele pode levar ela pro clinch, e os dois são muito bons nisso, sabe? Eu acredito que o Ankalaev tenha um domínio técnico superior, eu acho que praticamente em todas as áreas. Não acho que seja uma coisa tão absurdamente desnivelada. Acho que o Krylov é um cara também incrivelmente talentoso, mas só que até o momento eu acredito que se um deles resolver impor o jogo de chão e conseguir com efetividade, vai ser o Ankalaev, sabe? Eu acho bem difícil que o Krylov consiga jogar a luta pro chão e controlar a luta com tranquilidade por lá. E eu acho que em matéria de trocação, o negócio é que eu não vejo no Krylov a qualidade nas mãos que eu vejo do Ankalaev. Acredito que ele tenha vantagem nos chutes, acredito que ele chute com mais categoria, apesar do chute do Ankalaev também ser uma marreta. Então talvez para o Krylov seja mais interessante fazer o papel do contragolpeador, tentar se movimentar, tentar chutar o corpo, tentar chutar as pernas, fazer o Ankalaev perseguir ele, porque se o Krylov estiver indo para cima, aí vai dar espaço para o Ankalaev poder trabalhar os contragolpes de mão esquerda dele, que são extremamente rápidos e letais, sabe? Então não é uma estratégia que eu consideraria realmente inteligente. Acredito que o Ankalaev tenha uma vantagem de gás aí, eu nunca vi ele sentindo, mesmo já tendo feito lutas de alto nível, e o físico dos dois atletas foi exigido, enquanto o Krylov eu já vi ele dar umas sentidas em alguns momentos, apesar dele também ter um certo costume de fazer umas lutas um pouco mais longas, sabe? Dois atletas têm muito poder de definição da luta. O Krylov tem um jogo de finalização mais desembolado, inclusive tem essa questão aqui. Eu não acredito que ele caia por cima, mas se por acaso ele cair, ele vai ter uma vantagem, acho que bem significativa, em cima do Ankalaev. Seria, para mim, a melhor situação possível para o Krylov. Mas eu acredito que o Ankalaev seja capaz de manter essa luta em pé, onde ele vai conseguir impor o melhor jogo dele de mãos e a maior velocidade que ele tem. E aí vai ter muito a ver com o que o Krylov vai fazer em relação a isso. Porque, por exemplo, o Cutelaba andou para cima do Ankalaev tentando encurralar. Ele nunca conseguiria encurralar o Ankalaev, só que na hora ele só estava pensando, tem que ser agressivo, tem que andar para cima dele, e estava comendo as porradas de esquerda, sabe? Se o Krylov tiver uma estratégia tão besta dessas, ele vai ser rapidamente deitado. Então, ele tem que lembrar que ele tem um controle melhor com os chutes e tem que usar isso a seu favor. Ele não pode ficar querendo trocar boxe com um boxeador melhor que ele. Enquanto para o Ankalaev é realmente uma questão. Quanto melhor ele conseguir fazer o Krylov andar para cima da mão esquerda dele, quanto melhor ele conseguir alinhar esses golpes para cima do Krylov, se ele conseguir trabalhar chutes altos de esquerda, chutes médios de esquerda, que ele faz muito bem, tanto melhor. Mas eu acho que a questão também pro Ankalaev, não só dominar essa distância na trocação, mas também acho que trabalhar com volume, considerando que ele tem o melhor físico ali, ele tem a vantagem de gás, e eu acho que trabalhar com volume só vai favorecer ele a longo prazo. Então, golpes no corpo, acho que serão uma ótima pedida contra o Krylov, e tentar forçar o Krylov, tipo assim, é aquela questão que a gente estava falando na luta do Jairzinho. Pro Ankalaev, eu acho que seria muito bom ter uma arma que force o Krylov a tentar encurtar. Eu acredito que o Krylov tem os melhores chutes, então pro Ankalaev teria que ser alguma coisa como, não sei, um chute no corpo, que seja extremamente potente e que o Krylov não possa simplesmente ignorar e tentar contragolpear com os próprios chutes, ou um chute na perna, ou alguma coisa, mas só que eu acho que o ideal para o Ankalaev seria isso. O meu palpite para essa luta vai no Magomed Ankalaev, acho que ele seja o melhor lutador entre os dois, acho que ele seja o mais completo, e honestamente, como eu falei, eu ainda não encontrei motivos dentro das inúmeras lutas que ele fez no UFC para acreditar que ele tenha brechas muito grandes em alguma área. Eu acho que ele deve ter, eu só não vi que brechas são essas, e olha que ele enfrentou competição de bom nível, não foi competição de altíssimo nível, mas foi competição de bom nível, e até o momento eles praticamente não triscaram a mão nele, sabe? Então fica bem complicado para mim
tentar tirar alguma coisa ruim no jogo dele. O que eu posso falar é, o Krylov faz coisas muito boas, ele deveria focar no que ele faz bem e não tentar focar no que o adversário faz mal. Ele deveria focar nos melhores chutes, em chutes frontais, deveria focar em manter a distância, em fazer o Ankalaev ir até ele, não o contrário, mas eu realmente acredito que o Ankalaev seja o cara mais bem ajustado estrategicamente, física e tecnicamente nessa luta. Então, para mim, ele vai vencer. E para você, meu querido ouvinte, diga aqui para nós quem você acha que vai vencer esse combate. Diga também se você concorda ou não com o nosso Capitão Carisma. Senta o dedo nesse like aí e ajuda a fortalecer o nosso canal. E também participe das nossas redes sociais aqui na descrição. Até a nossa próxima análise.